A paz do Senhor, mais uma vez. Como nós vamos falar aqui de uma passagem bíblica, nós vamos estar lendo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15. No capítulo 15 aqui vai falar no versículo 20, fala: mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. E continuando a leitura, fala: porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem da sua vinda. Bom, então aqui, mais uma vez, Paulo está fazendo uma defesa sobre a volta de Jesus. E sobre a volta de Jesus, uma das coisas que Paulo muito enfatiza é sobre a ressurreição. Sempre quando está falando da volta de Jesus, vai falar em ressurreição. Por que a volta de Jesus e ressurreição sempre que é falado? Porque a morte é o salário do pecado. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, por um homem, ali Paulo está falando que por esse homem chamado Adão, entrou o pecado e, consequentemente, a morte no mundo. Mas já por outro homem, esse chamado Jesus, veio com ele a ressurreição e a vida eterna. Então, Cristo ali, ele destrói o pecado de Adão. Ele mata a morte que Adão trouxe. Nós estávamos em Adão, nós não estávamos com Adão, não interprete mal. Nós estávamos em Adão, sendo ele o cabeça, né? O pai de toda a humanidade, Adão e Eva, né? Sua esposa Eva, pai de toda a humanidade. Então, nós estávamos em Adão e em Adão todos morreram, mas em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo vão então passar por essa ressurreição, os que morreram, e quando Cristo voltar, os que não morreram serão transformados. Cristo, ele dá então um exemplo da sua plena vitória sobre o pecado e a morte. Como que ele dá e ele nos mostra isso? Paulo vai nos mostrar. Primeiro, ele vai mostrar que Cristo morreu. Cristo, ele pagou a nossa dívida que nós estávamos devendo, então, para com Deus. E o salário do pecado, e qual que era a nossa dívida? A nossa dívida era por causa do pecado. E então, sendo por causa do pecado, a nossa dívida em nós mesmos era impagável e continua sendo impagável fora de Cristo. Mas Deus, então, tinha de condenar e julgar esse pecador. E Deus condena e julga em Jesus. E Jesus morre. Mas Jesus ressuscita. E na sua ressurreição, Jesus, então, mata a morte. A morte morre. A morte perde o seu poder. Por isso que Paulo aqui nesse capítulo ele vai falar lá no final dele: morte, cadê o seu aguilhão? O aguilhão, para quem não sabe o que é aguilhão, aguilhão é aquele ferrão, nós usamos essa palavra principalmente aqui em Goiás, aquele ferrão de ferroar os bois, para fazer o boi andar mais rápido, pôr mais força. Naquela época, também como as carruagens feitas por bois eram muito usadas, e tinha muito aguilhão. Então o aguilhão da morte é o pecado, porque a morte só acontece por causa do pecado. Então o aguilhão que ferrou aqui para a sua ponta, ela mata, ela traz a morte, é o pecado. Mas Cristo trouxe a vida, trouxe então perdão dos pecados, trouxe nossa paz, restabeleceu nossa paz com Deus e trouxe em nossa vida a paz de Deus e trouxe também agora a vida eterna. Então Cristo vai mostrar que ele venceu a morte, mostra na sua primeiramente na sua ressurreição, na sua morte e ressurreição. E o segundo momento é que os mortos vão ressuscitar, aqueles que morreram, e aqueles que nem sequer vão passar pelo processo da morte serão transformados. Então Cristo mostra que ele venceu completamente, totalmente a morte que Paulo está falando aqui. Por isso que todas as vezes que Paulo vai falar sobre a vinda de Jesus, a ressurreição tem que estar presente. A ressurreição primeiramente de Cristo, mostrando que ele morreu e ressuscitou, pagou a nossa dívida, morreu no nosso lugar,
pagou o que era impagável, nos restabeleceu em Deus através de Cristo, né? Nos deu comunhão com Deus. Nós estávamos distanciados, longe de Deus, condenados para a perdição eterna. Jesus nos leva agora com a sua justiça, ele imputa em nós a sua justiça, nós somos aceitos em Cristo agora por Deus e somos considerados por Deus agora justos por causa de Cristo, somos justificados em Cristo, né? Ou seja, ele nos cobre, ele nos veste com a sua justiça. Então, quando Deus olha agora para esse pecador, não vê mais o pecador, mas vê a justiça de Cristo, que é perfeita, totalmente perfeita, e aceito por Deus e restabelece a nossa paz com Deus. A paz de Deus agora também reina na nossa vida, e Paulo vai então estar falando sobre sempre a ressurreição. Por isso que todas as vezes que você for ler uma passagem que vai estar falando da volta de Jesus, a ressurreição estará presente, né? Porque é exatamente Cristo vencendo a morte através da sua ressurreição. E a Bíblia vai falar que Cristo é as primícias do que dorme, ou seja, primícias. Paulo está trazendo a figura da festa das primícias, onde que os primeiros frutos, a primeira colheita era apresentado a Deus. E Cristo então foi ali primeiramente apresentado a Deus, né? Na sua morte ele foi apresentado, a primícia, o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. E assim como ele fez, ele o fará conosco. Por isso que ele é tão vencedor que aqueles que morreram já em Cristo, tanto os antes de Cristo vir à Terra, como agora, que todos que morreram, então os que foram fiéis a Deus morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro, mostrando que a sua total vitória sobre a morte. E os que não vão passar pelo processo da morte serão imediatamente transformados num corpo glorioso, e todos vão ter esse mesmo corpo glorioso, e tanto os mortos ressurretos como aqueles que não passaram pela morte serão transformados, e todos levados agora nas bodas do Cordeiro, na casa do Pai, para o céu. Como Jesus falou, onde eu estiver, vocês vão estar junto comigo. Continuando a leitura, aqui no verso 23 do capítulo 15 de 1 Coríntios, aqui fala: cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo do seu pé. O último inimigo a ser destruído é a morte. Que morte Cristo está destruindo aqui? Essa morte que Cristo vai destruir são de duas maneiras. A primeira morte que aqui a Bíblia está falando é a morte eterna. Ele vai destruir completamente a morte eterna. Ele vai acabar na sua vida completamente com a morte eterna. Ela não vai ter mais poder sobre o homem, ela vai morrer. Hoje aqui, se alguém aqui deixar os caminhos de Deus, deixar a Cristo, alguém que nós conhecemos, talvez que nunca foi salvo, nunca quis, apenas estava no nosso meio, né? E também aqueles que não têm compromisso com Deus, morrendo, vai para o inferno, está condenado ao juízo eterno de Deus. Então, a primeira que Cristo vai destruir então, na sua vinda é a morte eterna. Será totalmente eliminada, não vai ter mais possibilidade dela existir. Vai se cumprir totalmente aquilo que João, ele fala lá: eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele tirou, está completamente tirado, acabada a possibilidade de pecar, de errar novamente através. E a segunda é a morte física, que é a ressurreição exatamente daqueles que morreram. Todos aqueles que morreram, lá desde Adão, todos aqueles que nós conhecemos, Sete, Enos, Abel, e vem vindo a história, né? Moisés, Abraão e Davi, todos, e chegando agora na era da igreja, já há 2000 anos, todos esses que morreram em Cristo vão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos nesse momento serão transformados com um corpo glorioso, com esse mesmo corpo que os mortos ressuscitaram, glorioso, sem ter mais o perigo de passar pelo processo da morte, porque vão ter o mesmo corpo de Jesus, com a única diferença, que Jesus é Deus e ele possui em si atributos que somente Deus possui, que é onisciência, onipotência e onipresença. Isso somente Deus. Somente as três pessoas da Trindade
na sua totalidade, no seu poder, a triunidade de Deus pertence e tem. Mas o nosso corpo será da semelhança de Cristo. Não vai mais envelhecer, não vai mais passar pelo processo da morte, não vai mais sentir dor, nem sentir cansaço, nem estará preso às leis da gravidade. Mas nós vamos estar com um corpo totalmente perfeito, eterno, para trabalharmos e servirmos eternamente a Deus e reinarmos com Cristo e herdarmos todas as riquezas eternas de Deus. Que Cristo é o herdeiro, né, por excelência de Deus, e a Bíblia fala que nós somos cordeiros, ou seja, herdeiros juntos com Jesus. Agora, em Jesus, nós somos herdeiros juntos com Ele e herdar todas as riquezas de Deus. Por isso que nós somos chamados de filhos e filhas de Deus eternamente. Então, isso aqui então vai mostrar por que Cristo é a primícia dos que dormem, e sendo Ele o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. E isso vai acontecer também com todos, e assim então o último inimigo a ser destruído é a morte. Continuando aqui a leitura, no verso 27, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. O que está falando? O que quis dizer? Todas as coisas, ou seja, agora está falando que todas as coisas vão ser sujeitas, a triunidade vai estar junto. Todas as coisas vão estar sujeitas, ou seja, em obediência total à ordem de Cristo. Ele vai vencer tudo. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque a morte veio por causa do pecado. E aqui fala de todos os inimigos que serão destruídos. Então, quais são esses inimigos? Satanás, com seu poderio, os seus anjos, todos serão destruídos, e o último, a morte, que foi o pecado de Adão. No verso 28 vai, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Jesus vai entregar agora, depois de tudo, o reino a Deus, o Pai. Consumou tudo agora. Quando ele falou está consumado, lá na cruz, é porque tudo isso aqui já está pronto. Já está pronto para ser. Ou seja, tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai estar pronto. Por isso que Jesus falou lá na cruz, está consumado. Por isso que Deus, olhando lá em Romanos, Paulo fala para nós, fala sobre a glorificação, ele já fala no pretérito, ele fala no passado. E a glorificação vai acontecer somente nesse momento, na volta de Jesus. E por que lá Paulo fala no passado? Porque nos decretos de Deus ele já nos vê glorificados. Ele não está vendo no futuro. Deus já nos vê glorificados desde agora, porque isso vai, tudo que Deus falou pelos profetas, pelos apóstolos, pela Bíblia, vai se cumprir perfeitamente. Então todas as coisas vão se sujeitar e Jesus vai entregar todo o reino, então, a Deus o Pai, porque está tudo consumado, e foi consumado lá na cruz do Calvário. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus reina, Jesus voltará, e Jesus vai então nos levar para estarmos sempre com Ele, né? E juntamente com Ele, toda a triunidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós vamos estar ali presentes para servirmos a Deus, né? Servirmos a Cristo totalmente, né? Diariamente e eternamente, herdando todas as riquezas de Deus. E agora nos versos 50 até os versos 58, que para finalizar aqui esse pensamento, fala, mas digo isto, irmãos, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, imperecíveis, e nós seremos transformados. Interessante que aqui ele fala da trombeta, e essa trombeta que fala que essa trombeta soará, o que nos traz o entendimento é que esses mortos vão ouvir essa trombeta de Deus. E ouvir esse comando de Deus, eles vão ressuscitar. O que Jesus fez exatamente com Lázaro. Lázaro estava morto, e um morto não pode ouvir ninguém.
Não, nós poderíamos pôr todos os personagens bíblicos, menos Jesus, para chamar Lázaro ali, que ele não ia responder, ele não ia. Mas uma vez que Jesus chamou, ele ouviu e obedeceu o chamado de Jesus. Assim aqui, falando dessa trombeta de Deus, quando ela trazer esse som, ela ressoará dando uma ordem. Porque Paulo ele vai falar sobre isso aqui, que as trombetas, quando ela vai para trazer os sonidos, nós sabemos que sonido que ela está dando, e esse sonido é a ordem aqui, mostrando que Cristo está voltando, e está voltando com a sua ordem. E uma vez que Cristo é a vida, não pode ter morte. Então os mortos, no momento, vai ouvir a voz de Deus, vai ouvir a voz de Cristo, e vai ressuscitar com um corpo glorioso. E os vivos, dando sequência, serão transformados. Aí ele fala, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Aí vai se cumprir totalmente. Ele fala, quando isso acontecer, na volta de Jesus, quando os mortos ressuscitarem primeiro, os vivos serão transformados. Então agora a morte foi totalmente aniquilada, acabada, sem possibilidade dela voltar. Aqui é o fim da morte. Aqui é o fim do ciclo da morte, dos dois gêneros, tanto a eterna, quanto também a física. Aqui ela acaba, aqui ela desaparece, aqui desaparece todo o poder da morte, consequentemente todo o poder do pecado. Então, tragada foi a morte agora na vitória. Por isso que Paulo exclama logo em seguida, que ele vai falar aqui no verso 55 e 56. Onde está, ó morte, a sua vitória? Ele faz uma pergunta, onde está? Ela que veio, que reinou tantos séculos, né, agora foi destruída no momento que a Bíblia fala. Nesse momento, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última. Então Paulo ele faz um cântico. Onde está, ó morte, a sua vitória? Ele fala, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, no verso 57, é mais a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos deu vitória sobre a morte eterna e sobre a morte física, agora totalmente. E ele continua no verso 58, o último versículo é: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Então, porque Paulo agora ele vai falar, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firmes e constantes em quê? Em Cristo. Sede firmes e constantes. Sempre atuantes, agora na obra do Senhor. Olha, você se sente firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele, em Cristo, não é a nossa obra que tem valor, que nele, ele fala, o nosso trabalho não é inútil, não é vão, mas somente nele. Por isso que aqueles que trabalham e laboriam, mesmo que vão laborear na obra do Senhor, mas sem ter o compromisso com o Senhor da obra, é aqueles que vão falar, Senhor, em teu nome eu fiz isso, Senhor, em teu nome eu fiz aquilo, e o próprio Jesus fala, não vos conheço. Porque as obras que alguém faz não pode agradar a Deus. Ninguém pode fazer alguma coisa para se aproximar de Deus. Nós podemos aproximar de Deus daquilo que o próprio Cristo fez. Então, se alguém vai trabalhar, tem que trabalhar nele, em Cristo, e somente nele é que a nossa obra não é inútil, ela não é vã. E é somente nele que ela tem uma recompensa. E a maior recompensa é a vida eterna, é ter ele como Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida, tendo toda a nossa esperança nele. E é isso que Paulo está trazendo, esse ensinamento para que a nossa esperança esteja totalmente, abundantemente em Cristo. Então Deus te abençoe mais uma vez, e que nós vamos para a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre ali o pós-milenismo, depois nós vamos voltando e vamos continuar dando sequência, né, a nossas linhas e pensamentos escatológicos. Deus te abençoe.